E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ilha. Mais uma aula de espelhos esféricos, a parte de equacionamento, né, equações de Gauss. Eu sei que para alguns é uma parte mais complicada, mas vocês vão ver que isso não é tão difícil assim. Antes de mais nada, só quero lembrar que, na verdade, né, montei um canal, certo? Então inscreva-se no canal, deixe lá os seus comentários, certo? Ajude a divulgar o canal. Faz com que esses exercícios, essas aulas, né, cheguem para o pessoal que está precisando aí. Legal? Então, obrigado aí. Então, vamos lá. A parte de equacionamento, como eu disse, parece mais difícil, por quê, né? Porque agora eu preciso, dado alguns valores, pessoal, né? Caracterizar essa imagem a partir dessas quantias. Ou seja, preciso dizer que essa imagem é real, certo? É menor, invertida e assim por diante. Como é que a gente vai fazer isso? Usando, certo? Equações, valores, quantidades. Não é tão complicado assim. Para começar a entender essa parte de equacionamento, eu montei para vocês três figuras. A primeira está aqui. Então eu montei aqui, senhores, um espelho côncavo. Então, ó, vértice, foco, centro. O objeto localizado, posicionado antes do centro, sem precisar fazer a construção, né, pessoal? Então tem que saber aquela parte inicial, que é a parte geométrica, né? Nós sabemos que a imagem formada deste objeto, por esse espelho, vai estar entre centro e foco. Então, como eu disse, vai ser real, menor, invertida, certo? Tá, primeiro, quais são as quantidades com que eu vou trabalhar, certo? Primeiro, para saber a característica ou aonde a imagem vai se formar, eu preciso saber a localização do objeto diante do espelho. Então, uma primeira quantidade, pessoal, é essa daqui, ó. Então, vamos lá, ó. Sempre tomando cuidado, o vértice como, certo? Meu ponto inicial. Então, eu vou criar aqui, pessoal, ó, certo? O que nós chamamos de abscissa do objeto, certo? Que está relacionado ao tamanho, a quantidade, né? A localização, a que distância o objeto está do espelho. Isso aqui a gente chama de P. Meninos, da mesma forma, eu vou mostrar aqui para vocês que existe o equivalente, então, ó, do vértice até a imagem, certo? O meu pelinho. Só que para saber, certo, aonde o objeto está localizado em relação ao espelho, não basta saber P, preciso saber onde está o centro e foco do espelho. Então, o que a gente cria aqui, ó, é a distância que vai, né, ó, do vértice até o foco, chamado de abscissa focal, certo? Então, aqui nós temos as três abscissas, chamadas de abscissa do objeto, relacionado à distância que o objeto está do espelho, a abscissa da imagem relacionada à distância, certo, que a imagem está do espelho, e a distância focal, que é a distância que o foco está do espelho. Dessa forma, eu sei exatamente onde é que está, ou onde é que estará o meu objeto diante desse espelho. Legal? Ótimo. Senhores, aí tem a questão dos tamanhos, né? Então, nós chamamos aqui, ó, de O, a chamada ordenada do objeto, e a ordenada da imagem, certo? Lembrando que O e I está relacionado aqui com o tamanho, né, com o comprimento do objeto, e aqui com o comprimento ou o tamanho da imagem. Só que toma cuidado, ordenadas e abscissas, porque esses valores, eu vou mostrar para vocês, podem ser positivos ou negativos. Como é que a gente faz isso? Para dizer quais os sinais, ou seja, quem é positivo, quem é a quantidade negativa para essas minhas variáveis aqui, pessoal, eu preciso criar uma referência, um referencial, assim como a gente faz lá na mecânica, certo? Dizer que um carro tem um móvel, tem uma velocidade de menos 2 metros por segundo, significa que ele se move contrário à trajetória, certo? Então, eu, na verdade, forneci essa trajetória. Da mesma forma, eu vou criar aqui, então, pessoal, eixos de referência. O chamado eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, certo? O xy, tá? Y ordenada, x aqui abscissa, tá? Como a gente vê lá em matemática. Tá, e qual é o sentido positivo para esses eixos? Então vamos lá. Primeiro, quais são as quantias que estão na vertical ou no eixo das ordenadas? E ó, então esse eixo aqui, ó, vai servir como referência para O e I. Pessoal, na verdade existe um padrão, né? Tudo que estiver acima do eixo principal tem que ser positivo. Então a gente cria, ó, apontando para cima, positivo e ó. E nessa aqui, ó, é bem fácil, né? Olhando aqui, ó, o ó está apontando na mesma direção, no mesmo sentido positivo, o i na mesma direção, só que em sentido contrário, então ele será
negativo. Então, o O positivo e o I negativo, segundo esse meu referencial. Tranquilo? E para as abscissas, onde eu tenho P, F e F'. Então, primeiro, esse eixo serve para P, F e P', ou P', F, tanto faz. A teoria diz o seguinte, pessoal, ó, existe luz partindo do objeto, indo na direção no sentido do espelho, contrária à propagação, à incidência da luz, positivo. Uma maneira que eu acho bem fácil é o seguinte, né? Se a gente ficar sobre o vértice e sempre apontar para o objeto, então, ó, apontando para o objeto, não tem como errar o sentido positivo. Então, para esse caso, né, quem é positivo e quem é negativo? Então, o P tem mesma direção, mesmo sentido positivo. O F, mesma direção e mesmo sentido positivo. O P', vou colocar um pouco mais para cá, né? Mesma direção, mesmo sentido, também positivo. Então, aparentemente, aqui só tem uma quantidade negativa, que é o I, certo? Que é a minha ordenada da imagem, certo? Ou relacionado ao tamanho da imagem, tá? Mas espera um pouco. Vamos tentar entender isso tudo fazendo mais figuras. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó, é montar uma segunda figura para vocês, certo? Essa minha segunda figura, pessoal, traz, certo? Agora um espelho convexo, não mais um côncavo. Nós sabemos que objeto diante de espelhos convexos gera imagem que sempre estarão entre vértice e foco, sempre menor, atrás do espelho virtual, portanto, direita. Isso não vai mudar nunca, certo? Então vamos lá. Vamos lá colocar as minhas quantias ou as minhas quantidades aqui. Ó. Então, ó, sempre tendo vértice como, certo? Meu ponto de partida. Então, ó, do vértice até o objeto P, do vértice até a imagem P', do vértice até o foco F. Certo? Então, essas são as abscissas. Legal? O tamanho ou a ordenada do objeto O da imagem. As quantias estão aí, então legal. Vamos agora para o meu eixo. Então, olha que legal. Para P, P' e F, das abscissas, não tem muito que errar. Então, ó, sempre apontando para o objeto, como se eu tivesse aqui, né, no meu vértice, certo? Positivo. Então, aqui não tem muito segredo. Então, olha que legal. O P continua sendo o quê? Positivo. Só que tomar cuidado, né? Olha o P', ó. Mesma direção em sentido contrário, negativo. Olha o F, mesma direção, sentido contrário, negativo. Então, fala, opa, certo? O foco agora é negativo e o P' é negativo. Alguma coisa mudou, certo? E para nosso eixo aqui, pessoal, das ordenadas, sempre positivo aqui para cima, certo? Que tiver acima do eixo principal, OI. Então, o que a gente percebe é que o meu O vai ser positivo e o meu I também positivo. Então, mudou muita coisa. O I passa a ser positivo, o F negativo e o P', certo? Negativo. Será que tem algum padrão nisso tudo? Vamos fazer mais, certo? Então, vamos tentar entender isso direitinho uma vez para não esquecer mais. Então, olha aqui, pessoal, como a coisa não muda muito. De novo, ó, voltei para o espelho côncavo, só que eu coloquei o objeto agora entre foco e vértice, certo? Isso aqui é ó, o caso clássico, né, do espelho de maquiagem. Então, imagem formada atrás do espelho virtual, direita maior, certo? Tá? E atrás do espelho, como eu disse. Minhas quantias ou quantidades, vamos lá, ó. Então, sempre tendo o vértice como referência, do vértice até o objeto, P. Aqui, pessoal, ó, do vértice até a imagem, P', certo? E de novo aqui, ó, do vértice até o foco, opa, até o foco, abscissa focal F. Faltaram ainda, né, ó, O do objeto e I para a imagem. De novo, olha comigo, ó, apontando para o objeto, certo? Sempre a partir de quem? Sempre a partir do vértice, tá? Então, ó, é como se eu tivesse o vértice apontando para o objeto positivo para P, P' e F. Senhores, tudo que tiver acima do eixo principal, positivo então, nesse caso, I e O. Então aqui, ó, de novo, né, não tem muito mistério, certo? P continua sendo o quê, ó?
mesma direção, mesmo sentido positivo. O F, mesma direção, mesmo sentido. Fala, nossa, ele voltou a ser positivo, certo? Tá, voltou a ser positivo. O P', ó, mesma direção, sentido contrário, continua sendo negativo. Então tem alguma coisa aí, né? O positivo e o I aqui também positivo. Legal? E olha como isso não muda se vocês mudarem a orientação do espelho. Então, olha que legal, ó. Uma outra figura e a gente vai voltar depois, né? Fazendo um resumo bem legal de tudo isso aí. Então, o que eu fiz? Eu mudei a posição do espelho agora, certo? Então, aqui, ó, minha quarta figura. Tá? E, ó, e não vai mudar em nada, certo? Nada, nada, nada. Como é que eu faço aqui de novo? Então, ó, primeira coisa, vamos lá, ó. Certo? Primeira coisa, eu venho aqui, ó. Então, ó, sempre do vértice até o objeto P, do vértice até a imagem P' e do vértice até o foco F. Certo? Eu tenho, então, ó, para o objeto O e para a imagem I. Legal? Tranquilo? Pessoal, se nós construímos aqui, ó, nossos eixos, né, ó, aqui, certo? Positivo, não, ó, cuidado com isso, ó. Eu tenho que ficar sobre o vértice apontando para o objeto. Então, calma, tranquilo. Então, vamos lá, ó. Vou imaginar que aqui eu tenho o meu vértice. Estou agora, ó, apontando para o objeto, certo? Apontando para o objeto positivo. Para P, P' e F. Então aqui, ó, meu P é positivo, mesma direção e sentido, o F é positivo e o P' é positivo. E, ó, vamos lá, ó, montar aqui o eixo, sempre, né, acima do eixo principal, positivo, para I e para O. Então aqui, pessoal, de novo, ó, positivo e o meu I volta a ser negativo. Então, quais são as coisas que nós temos que saber? Quais são as, vamos dizer assim, as coincidências, ou na verdade, como é que a gente atribui sinal para essas coisas, na verdade? Se vocês olharem aqui, pessoal, olha só que legal, certo? Se você olhar a natureza dessa minha imagem, certo? Essa minha imagem tem uma natureza real, o que nós chamamos de projetada, né? Eu consigo projetar uma imagem real. E olha só, P' positivo, olha aqui, ó, o objeto neste caso também é real, P positivo, certo? Se vocês olharem uma coisa muito legal, olha só, o F aqui é positivo, o espelho é côncavo, eu mudei o tipo de espelho, mudo o foco para negativo, então, senhores, certo? Esse F, o sinal do F, está relacionado com quem? Com o tipo de espelho. Então, se ele é côncavo, a abscissa focal vai ser positiva. Se ele for convexo, negativo. Então, olha só, o sinal de P' me dá a natureza, né? O sinal de P me dá a natureza de P, natureza, certo? De P', objeto, imagem. E outra coisa legal, olha só que legal, ó. Como o O e o I, certo? Tem sinais contrários, isso quer dizer que a minha imagem vai ser invertida em relação ao objeto. Tranquilo? Vamos ver como é que isso funciona realmente. Sempre vai funcionar, ó. Voltando para o esquema 2. De novo, o objeto tem natureza real, então positivo, certo? O espelho passa a ser o quê? Convexo. Então F torna-se o quê? Negativo. Essa imagem, pessoal, agora tem uma natureza virtual. Portanto, o P' inverte o sinal. E olha que legal, ó. O e I, os dois são positivos, porque na verdade a imagem agora é direita. Então, toda vez que o P' for positivo, certo? A imagem será real. Toda vez que o P' for negativo, virtual. Toda vez que o espelho for côncavo, foco positivo. Toda vez que for convexo, foco negativo. Olha como isso não muda nunca, né? Mas, certo? Aquela figura 3 que eu fiz com vocês, né? Ó, certo? Então, esqueci de colocar, ó, figura 3 aqui. Então, de novo, ó, objeto, certo? Real, P positivo, certo? O espelho é côncavo, então, ó, a abscissa focal tem que ser o quê? Positiva. A imagem aqui, ó, é com certeza virtual. Então, o P' continua tendo que ser o quê? Negativo. Imagem é direita em relação ao objeto, então, ó, os dois têm que ser positivos, certo? E como eu disse, ó, não tem problema de mudar a orientação.
Mudei a orientação, continua exatamente a mesma coisa. Então, espelho côncavo, F positivo. O objeto continua sendo real, P positivo. Aqui a natureza da imagem, de novo, é real. Então, o P' tem que ser o quê? Positivo. Objeto, imagem, ó, a imagem invertida. Então, sinais contrários. Certo? Então, é muito fácil, certo? Associar essas coisas, né? Esses sinais a essas características da imagem. Então, eu não preciso, na verdade, dessa orientação. A gente usa a orientação para mostrar o padrão existente, certo? Para todas essas figuras, para todas essas construções. Depois a gente não precisa fazer mais, tá? Só para vocês terem uma ideia, então, um resumão de tudo que eu falei até agora. Olha só, resumo. Então, como é que a gente caracteriza uma imagem a partir, certo, de valores, a partir de quantidades, né, quantias? Então, vamos lá. Quais são as principais características? Natureza. Então, nós vimos que se eu olhar para o sinal de P', acabou, né? Porque, ó, eu disse assim, ó, se o P' for positivo, com certeza a imagem terá natureza real, certo? Se o P' for negativo, com certeza ela terá natureza virtual. Então, pessoal, a característica, certo? A propriedade chamada natureza da imagem através do sinal de P'. Uma segunda característica, pessoal, é chamada de localização. Localização é a que distância a imagem está do espelho. Distância é módulo, então aqui, ó, P', né? Através da intensidade ou módulo de P'. Acabou? Não, né? Uma terceira é orientação. Certo? E aqui nós vimos o seguinte, né? Aqui é legal, por quê? Certo? Se nós olharmos para os sinais de O e I, eu vou saber exatamente qual é a orientação. O que eu estou dizendo? Ó, por exemplo, se O é positivo e I é positivo, ou se O é negativo e I for negativo, tiverem o mesmo sinal, a imagem será, obviamente, direita em relação ao objeto. Certo? Agora, se O, vou fazer de outra cor aqui. Se O for negativo e I positivo, ou ao contrário, né? O O positivo e o I negativo, nós vimos que a imagem será, obviamente, invertida. Tranquilo? Tem outra maneira de fazer isso? Tem. E é o que a gente vai usar muito em vestibular. Do que eu estou falando? Pessoal, a gente vai definir uma grandeza chamada aumento linear transversal, certo? Ou simplesmente A. Ela relaciona, certo? A ordenada do objeto, a ordenada da imagem em relação a ordenada da imagem em relação à ordenada do objeto. Ou seja, o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto, certo? Então, aumento linear transversal, certo? Você fala, mas como isso ajuda? Isso ajuda muito, porque olha só comigo agora, preste atenção então, como é que eu vou fazer aqui, ó, certo? Então, se eu olhar para o sinal do aumento, certo? Eu também vou poder dizer se ela é direita ou invertida. Você fala, como assim, Léo? Vamos aqui comigo, ó. Se isso for positivo, se isso for positivo, ou se isso for negativo, se isso for negativo, isso aqui dá positivo. Isso significa, obviamente, que a minha imagem será direita, certo? Se o aumento for, ó, positivo, negativo, ou, vou colocar o igual, né? Aqui. Ou negativo, positivo, isso vai dar uma quantia negativa, portanto, invertida. Faltou só a quarta característica, moçada, que é o chamado tamanho. E o tamanho também vou fazer pelo aumento linear transversal. Só que agora, ó, pelo módulo do aumento, certo? Então, quando eu trabalho com o módulo do aumento, moçada, ó, eu estou trabalhando com o módulo disso, né? De U sobre O. Então, não importa o sinal disso. Eu quero saber se é maior, se é menor, do mesmo tamanho. Então, olha que legal, ó. Se isso for igual a 1, é porque o tamanho disso é igual a isso.
Então a imagem tem tamanho, obviamente, igual. Se isso daqui, ó, se essa divisão for menor que 1, é o porque isso aqui que está em cima é menor. Então a imagem será menor, certo? E se for maior que 1, obviamente a imagem será maior. Tranquilo até aí? Fácil. Então tomar cuidado com uma coisa que cai em prova em vestibular aqui, senhores, né? Certo? Se eu disser para vocês que a imagem é 40% maior que o objeto, estou dizendo que o módulo do aumento é 1,4, certo? Isso significa imagem 40%, né, maior, certo? Que o objeto. Então, cuidado com esse tipo de informação para vestibular, tá? Acabou. Quanto à caracterização da imagem, sim. Mas as minhas variáveis, né, as minhas quantidades, né, o que elas podem fornecer, acabou? Não. Então, algumas outras observações. Eu posso também determinar o tipo de espelho. Você fala assim, como assim? Ué, muito simples. O que eu mostrei lá em cima para vocês, né? Eu mostrei que toda vez que o espelho for côncavo, certo? A abscissa focal, o foco, vai ser positivo. Opa. Se ele for convexo, a abscissa focal vai ser o quê? Negativa, certo? Acabou? Não. Eu consigo ainda determinar o chamado raio de curvatura, certo? O R. Como não existe raio negativo, senhores, tomar cuidado com isso. Então, ó, o raio de curvatura, né, é exatamente o dobro da distância focal. Ou, se a gente precisar, a distância focal é a metade do raio de curvatura. Tranquilo? Acabou? Não. Outra observação muito importante na hora de resolver exercícios, muito importante mesmo. Lembre-se, senhores, toda vez que a imagem tiver natureza real, portanto, pelinha positivo, isso significa automaticamente que ela será invertida, portanto, aumento negativo, certo? Da mesma forma, pessoal, toda vez que ela for virtual, a gente sabe que o pelinha será negativo, por consequência, ela será direita, então o aumento será positivo. Então, eu gostaria que vocês entendessem que pelinha e o A sempre vão ter sinais trocados, né? Se um é positivo, o outro é negativo e vice-versa. Tranquilo? Legal? Então, cuidado com isso aqui, certo? Isso a gente vai usar muito, 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 muito em exercício. Para terminar essa aula, pessoal, né? Tá? Como é que eu determino essas quantidades? Valor de P, P', F, tá? Para isso, eu montei outra figura para vocês, tá certo? Que na verdade é a seguinte. Então, vou montar aqui para vocês. Deixa eu diminuir a régua aqui. Só diminuir um pouco aqui para acertar a figura. Então, na verdade, a minha pergunta é: como é que eu determino agora as chamadas equações de Gauss? Pessoal, as equações chamadas equações de Gauss, certo? São obtidas por semelhança de triângulos. Então, ó, como tudo que a gente fez em ótica, geometria até agora, é semelhante de triângulos. Então, quais triângulos eu vou usar? Eu vou usar primeiro, ó, este triângulo 1 e este triângulo 2 e obter uma relação entre eles de semelhança. Na sequência, eu vou usar esses triângulos aqui, ó, o 3 e o 4, e também vou montar uma relação de semelhança. Juntando essas duas semelhanças, senhores, eu tenho a primeira equação, chamada equação dos pontos conjugados, ou da abscissa focal, que diz que 1 sobre a abscissa focal, 1 sobre F, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ah, ele precisa decorar essa equação? Não, não precisa. A maioria dos vestibulares já traz isso aí, tá? E outra coisa, a gente vai usar tanto que vocês acabam memorizando. A segunda equação parte lá do aumento linear transversal. Os triângulos são um pouco diferentes, mas não tem problema. Lembra que o aumento linear transversal era I sobre O. Se vocês trabalharem com semelhança, isso vai ser exatamente igual a menos P' sobre P. E trabalhando essas duas equações, vocês vão encontrar uma equação que diz isso, ó, F menos P. Certo?
Eu vou usar muito, pessoal, muito mesmo na hora de resolver esse exercício, o aumento relacionado à abscissa focal e ao P. Essa daqui, ó, A igual a F, F menos P. Então, fiquem de olho nessa equação aqui, tá? Então, a parte de equacionamento tá aí, legal? Então, agora o que a gente vai fazer é partir para o exercício, tranquilo? Por enquanto é só. Abraço.